A gente entender o tamanho do mistério, primeiro você precisa visualizar o Brasil de 1920. Naquela época, o trem não era um transporte, era um símbolo máximo de que o Brasil estava dando certo, entre aspas. Imagine chegar na Estação da Luz, em São Paulo, e ver aquela arquitetura inspirada no Big Ben de Londres. Tudo ali vinha da Inglaterra, os tijolos, as estruturas de ferro, até o relógio. O Brasil era chique e o trem era o tapete vermelho. Nós tínhamos ferrovias que eram verdadeiras obras de arte da engenharia. A estrada de ferro, que era de Paranaguá para Curitiba, por exemplo, foi considerada impossível de ser construída, mas os engenheiros brasileiros e imigrantes rasgaram a seda do mar, criando pontes que parecem flutuar no abismo. Se você viajava ali naquela época, você sentiu que o Brasil seria a maior potência do mundo. Existia um orgulho nacional, o café, que movia nossa economia, dependia 100% dos trilhos. Mas o que pouca gente sabia é que o trem mudou até a forma como a gente falava e comia. Cidades inteiras surgiram ao redor das paradas, onde o trem parava para abastecer água e nascia uma vida, um comércio, uma igreja. Se o trem passava na sua cidade, você estava no mapa. Se ele não passava, sua cidade estava condensada ao esquecimento. E não era só carga, o serviço de passageiros era impecável, cara. Tinha carro-leito, com lençóis linhos, prataria nos restaurantes e garçons que conheciam os passageiros pelo nome. O famoso trem de prata, que ligava do Rio de Janeiro até São Paulo. Era o ápice disso. Era uma viagem de 9 horas que ninguém queria que acabava. Hoje, você olha para trás e vê uma estação abandonada, e vê aqueles trilhos enferrujados. Fica difícil acreditar que o Brasil já teve mais de 30 mil quilômetros de ferrovias ativas. Nós tínhamos uma malha que integrava o país de norte a sul. O interior não era isolado. Então o que aconteceu? Qual foi o exato momento em que alguém olhou para toda essa riqueza, para todo esse investimento de bilhões, e disse, isso aqui não serve mais? A resposta envolve um plano secreto, uma mudança que mudou o rosto do Brasil para sempre. Antes de contar quem foi responsável por puxar o freio de mão do Brasil, eu tenho um convite rápido. Se você gosta de entender os mistérios que a história não te conta e quer ajudar esse canal a crescer agora que estamos de volta, já clica no botão de se inscrever, ajuda aí e ativa o sininho, porque a nossa meta é bater 100 vídeos investigando os segredos do nosso país. E eu quero que você esteja aqui em cada um deles. E se você se inscreveu, se for interessado, então vamos voltar nos anos 50. Tudo começou a mudar com uma frase que ficou famosa. Governar é abrir estradas. Essa ideia, que começou com Washington Luiz e foi levada ao extremo por Juscelino Kubitschek, o JK, mudou o DNA do transporte brasileiro. Naquela época, o mundo estava vivendo a febre dos automóveis. Para o governo, o trem era visto como algo do passado, lento e caro de manter. O sonho do JK era modernizar o Brasil em 5 anos, e para isso, ele precisava trazer as grandes montadoras estrangeiras para cá: Ford, Volkswagen e General Motors. Mas essas empresas tinham uma condição: o Brasil precisava de estradas, não de trilhos. Foi uma escolha deliberada. O governo começou a investir pesado em asfalto, deixando a manutenção das ferrovias de lado. O investimento que ia para os trilhos foi desviado, para rodovias monumentais como a Belém-Brasília. O trem, que antes era o orgulho nacional, começou a ser sucateado. As ferrovias, que eram administradas por empresas diferentes, foram unificadas na RFFSA, a Rede Ferroviária Federal. O problema é que elas foram unificadas já com dívidas enormes e sem tecnologia, enquanto o resto do mundo criava trens-bala e linhas de alta velocidade. O Brasil deixava seus vagões apodrecerem no sol. E aqui entra o ponto mais polêmico. Existia uma pressão gigantesca do mundo do petróleo e das montadoras. Afinal, trens não compram pneus, não precisa trocar óleo e transportam centenas de pessoas com um único motor. Para o lucro das grandes indústrias, era muito mais vantajoso ter milhões de caminhões e carros queimando combustível nas estradas do que alguns trens eficientes cruzando o país. Em poucas décadas, o transporte de passageiros, que era a vida de milhares de cidades, foi simplesmente extinto. O Brasil foi o único país de dimensões continentais do mundo que decidiu, por vontade própria, virar as costas para as ferrovias. Mas o que sobrou desse império? Onde estão as estações hoje? O que acontece com o país quando você corta as veias que o alimentam? O resultado é o que vemos hoje. Um Brasil que precisa do asfalto. Se os caminhoneiros param por uma semana, o país entra em colapso. Mas o verdadeiro custo dessa escolha não está apenas na economia. Ele está nas cicatrizes que ficaram espalhadas pelo nosso território. Hoje, se você viajar pelo interior do Brasil, vai encontrar um cenário de filme pós-apocalíptico.
são centenas de estações ferroviárias que antes eram o coração de suas cidades, agora transformadas em depósitos de lixos, moradias improvisadas ou simplesmente ruínas tomadas pelo mato. Cidades que eram prósperas e vibrantes, como a mística Paranapiacaba, em São Paulo, ou vilas ferroviárias em Minas Gerais, tornando-se sombras do que já foram. Quando o trem parou de passar, o silêncio que ficou foi ensurdecedor. E entra aqui um mistério que poucas conseguem explicar. Por que é tão difícil voltar, se todo mundo sabe que o trem é mais barato, mais seguro e polui menos? Porque os projetos de revitalização nunca saem do papel. Bilhões de reais já foram gastos em estudos para o famoso trem-bala entre Rio e São Paulo. Mas até hoje, o que vemos são apenas trilhos arrancados e vendidos como sucata. Existem trechos onde os trilhos simplesmente sumiram, foram roubados ou enterrados pelo asfalto nas novas avenidas. O patrimônio público de décadas foi dilapidado. Em alguns lugares do interior, o único som que resta é o da Maria Fumaça turística, um fantasma de ferro que carrega pessoas para passeio de domingo. Lembrei de uma época em que o Brasil tinha um futuro sobre trilhos. Mas nem tudo é escuridão. Existe hoje um movimento crescente de pessoas que querem resgatar essa história. Projetos de ferrovias de carga, como Norte e Sul, tendem finalmente a ligar os portos ao coração agrícola do país. Mas o foco quase nunca é o passageiro. O povo brasileiro foi condenado a viajar em ônibus lotados ou aviões caros, enquanto observa da janela os antigos leitos ferroviários que desapareceram na paisagem. Nós matamos o trem para alimentar a indústria do carro e hoje pagamos o preço em pedágios caros, estradas esburacadas e um país que esqueceu como era viajar, vendo o mundo passar pela janela de um vagão. O mistério dos trilhos dos brasileiros não é sobre o que deu errado, é sobre quem lucrou com o fim de um sonho. E você, já chegou a viver a época dos trens ou tem alguma estação abandonada aí na sua cidade que guarda histórias que ninguém mais conta? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber se o apito do trem ainda faz falta para você. Eu sou o Darkologia e esse foi mais um mistério do nosso bico. Até o próximo vídeo.